Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula com a professora Kelly? Eu estou pronta! Então, se vocês estão prontos, vamos começar a organizar os materiais. Pegue o seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Também pegue o lápis de escrever, a borracha e o apontador. Se você tiver os lápis coloridos próximo, também deixe separadinho. É necessário que você também tenha uma mesa ou uma caixa firme ou um livro para apoiar o caderno ou a folha onde você vai escrever, certo? Então agora a professora vai deixar um tempinho para vocês organizarem os materiais, colocarem a data, o número da aula e eu já volto. E daí, crianças, tudo pronto? Então vamos começar? Vamos lá! Para começar, nós vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior. Vamos dar uma olhadinha ali na tela? Então, na aula anterior, nós conversamos sobre as comunidades quilombola, que também fazem parte dos povos tradicionais. Lembram das comunidades quilombola? Muito bem! Nós assistimos ao vídeo Calungas, Patrimônio Histórico, e esse vídeo contava um pouquinho sobre os antepassados que viviam ali naquela comunidade e como essa comunidade vive hoje em dia. Que eles trabalham com o turismo, que eles trabalham com as plantações, principalmente com o cultivo da mandioca, e que eles cuidam muito da natureza, das plantas, do solo, dos animais que existem ali na região. Lembram disso? Também conversamos sobre a população quilombola e vimos que a organização da vida deles era sempre nas comunidades escondidas nas matas, quando eles conseguiam fugir das fazendas. Então, a professora mostrou também para vocês a imagem de como eles vivem hoje, né? Então, eles viviam organizados ali nas matas, quando fugiam das fazendas em que eram maltratados.
E hoje em dia eles preservam essa vivência ali nas florestas, nas matas, nesses lugares aonde existiam os antigos quilombos, certo, crianças? Também conversamos sobre o que a legislação fala das comunidades quilombola. Vamos lembrar então o que são os povos e comunidades tradicionais quilombolas? São habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados. E nós conversamos bastante sobre isso. A professora falou bastante coisa sobre esses quilombola e mostrou para vocês o mapa do Brasil com as terras quilombola. E nós vimos principalmente aqui no estado do Paraná. Então eu vou destacar ali para vocês as 37 terras quilombolas ali do estado do Paraná. Eu destaquei em azul o estado do Paraná para que vocês localizem essa informação no mapa, certo? Depois, a professora mostrou também o mapa do Paraná com as comunidades remanescentes de quilombos e as comunidades negras tradicionais. E eu localizei com uma seta a cidade de Curitiba para que vocês pudessem observar que ao redor da cidade de Curitiba nós temos muitas situações de comunidades remanescentes de quilombos e negras tradicionais. Depois disso, a professora contou para vocês sobre o dia a dia das comunidades quilombola. E nós vimos então que eles cultivam a terra, que eles plantam e usam instrumentos tradicionais para cultivar o solo, né? Como nós estamos vendo ali na imagem. Eles também trabalham com o artesanato. Vocês lembram dessa imagem? Que nós tínhamos ali uma pessoa quilombola trançando as fibras da folha da tapóia, da folha seca da tapóia para fabricar o balaio. Também vimos o artesanato de trançar tecidos, né? Em que a pessoa está provavelmente ali trançando um tapete ou uma colcha, uma coberta, alguma coisa assim. Vimos também o artesanato que as pessoas fazem lá na comunidade de João Surá, em Adrianópolis, que é em cerâmica, fazer rostos de pessoas da própria comunidade. Também conversamos bastante sobre a religiosidade dos quilombola, que eles respeitam muito a religiosidade e as datas religiosas, né? Então, aqui nessa imagem nós temos uma reza em homenagem a São Gonçalo. Também conversamos sobre a tecnologia que eles desenvolvem no seu dia a dia, lá nos seus trabalhos, né? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo pessoas da comunidade quilombola moendo a mandioca, depois ralando a mandioca, deixando a mandioca ali. E ali no balaio, né, de tapiti, que a mandioca fica comprimida ali, pressionada para sair aquele líquido tóxico que pode causar a morte dos peixes nos rios. E por último, então, eles utilizando um tacho de cobre para secar a mandioca que será utilizada depois para a alimentação dessa comunidade. Lembram disso, crianças? Que bom! E aí nós conversamos sobre as construções, né? E vimos alguns modelos de construções, como é que os quilombola costumam construir as suas casas. Aqui, por exemplo, eu lembro que eu falei para vocês que nós temos essas casas construídas de pau a pique, né? Cujo o desgaste ali que a gente está observando no reboco permite que a gente veja quais são os materiais que foram utilizados na construção dessa casa, né? Que foi o entrelaçamento das madeiras que estão fixadas no solo e o barro, né? Que eles vão usando para preencher, então, esses espaços que ficam entrelaçados.
certo? Depois a professora contou para vocês um relato de uma comunidade, né, de alguém da comunidade do Quilombo de Frechal, em Mirinzal, no Maranhão. Ele relatava como é que era a vida em uma comunidade quilombola. E nós vimos nessa história, então, vamos ver ali primeiro aonde fica essa comunidade, né, ali no Mirinzal, no Maranhão. E nós vimos então nesse relato que as pessoas trabalham muito na terra, que eles estão sempre cuidando muito do espaço onde eles vivem, do lugar onde eles vivem, procurando preservar esse lugar. Por quê? Porque os antepassados que viveram ali já tinham passado essas informações, esse cuidado para eles na própria vivência que eles tinham ali nesses lugares de quilombo, certo? E depois a professora mostrou para vocês a imagem do açaí e do coco do babaçu, que são extraídos pelos quilombolas da comunidade do Frechal, né? E que vão gerar então renda, vão gerar dinheiro para essas comunidades. Aqui nós temos também uma imagem da palmeira do babaçu. E mais para o final da aula, nós fizemos então um caça-palavras, onde nós tínhamos que encontrar algumas das vivências da comunidade quilombola. Vocês lembram desse caça-palavras? Vamos conferir quais eram as vivências? Plantação, artesanato, religião e tecnologia. E depois vocês registraram então essas palavras que foram encontradas no caça-palavras no caderno de vocês. Está aí certinha essa atividade que nós fizemos? Conseguiram registrar as palavras? Que bom, crianças! Porque agora nós vamos começar a nossa próxima aula e vamos falar hoje dos povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Muito bem, vamos conhecer um pouco desses povos, da vida dessas comunidades, vamos conversar um pouquinho hoje sobre os ribeirinhas. Quantos povos e comunidades tradicionais, né, crianças? Vamos conhecer mais um então. Vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui. O livro Crianças do Brasil, Suas Histórias, Seus Brinquedos e Seus Sonhos, do José Santos. Esse livro, ele conta histórias de crianças de todos os estados brasileiros. E não podia ser diferente, né? Se ele conta a história de crianças do Brasil inteiro, ele também tem uma história para contar sobre uma criança ribeirinha. Nessa história, ela vai contar um pouquinho pra gente aonde ela vive, como é a casa dela, o que é que ela faz, né? Então, ela mora na floresta amazônica, ali na porção norte do estado de Rondônia. Vamos escutar essa história da Ivaneide para descobrir um pouquinho como é que é a vida dessa comunidade ribeirinha. Certo? Acompanhem comigo. Me chamo Ivaneide e tenho 11 anos. Eu, minha família, passamos a morar na beira do rio Jaci, perto da terra dos índios Urueu-Uauau, aqui mesmo em Rondônia. Vejam lá aonde é Rondônia. A professora vai marcar aqui para vocês a região do rio Jaci. Eu coloquei a seta para vocês entenderem ali aonde está localizado Rondônia no mapa do Brasil e aonde está o rio Jaci, que é onde ela conta que mora com a família dela. Vamos continuar. O meu pai virou seringueiro, fica no mato trabalhando. E minha mãe cuida da gente, de mim e de minha irmã. Veja lá a imagem que a professora colocou, mostrando o que faz o seringueiro, né? Ele extrai o látex
das árvores para depois transformar em borracha. A gente mora em uma casa chamada tapiri. Tapiri é assim, são 4 pedaços de madeira comprida cobertos com palha. Veja que imagem interessante do tapiri, a casa onde a Ivaneide está contando que mora com a sua família. Ela contou que ela mora na floresta amazônica. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Será que a casa dela protege bem assim a família toda da chuva, de mosquitos? Como será que é a vida da Ivaneide na casa tapiri? Você consegue se imaginar morando numa casa parecida com essa? Vamos continuar para conhecer mais a história da Ivaneide. No mato, a gente não tem brinquedo. Tem bichos para brincar. Os brinquedos da gente são a paca, a cotia, o macaco. Que interessante, né, crianças? Ela relatando aqui que lá eles não têm brinquedo. Eles brincam com os animais. E nós também não temos brinquedos e brincamos com os animais? Às vezes brincamos, né, com o gatinho, com o cachorrinho, os animais de estimação que nós temos. Mas já pensaram em brincar com o macaco, com a paca ou com a cotia? Deve ser muito divertido, não deve? Vamos continuar. E aparecem muitas aves, como o maracanã, o periquito, o gavião, a arara. Os animais vêm no quintal de casa. Eles não têm medo nenhum. Que interessante saber um pouquinho da história da Ivaneide, não é? Veja só, eu notei assim que essa vivência que ela tem lá na margem do Rio Jaci é diferente do modo de vida que eu tenho, por exemplo. E acredito que também do modo de vida que vocês têm. Mas em nenhum momento ela relatou que ela não gosta de viver desse jeito. Inclusive, ela despertou na gente muita curiosidade em saber como é viver dessa forma. Não é verdade? Então agora eu quero saber de vocês. Vamos fazer nossa primeira atividade. A sua moradia se parece com a de Ivaneide? Escreva como é o lugar onde você mora. Que tal você contar um pouquinho como é que é a sua moradia, do que ela é construída e também escrever como é que é o lugar que você mora. A Ivaneide contou que mora na floresta, que tem muitos animais que vão no quintal da casa dela, que inclusive os brinquedos dela são os animais. Ela também relatou que mora na beira do Rio Jaci. E você, como é o lugar onde você mora? Tempinho para fazer essa atividade.
aí, crianças, conseguiram fazer atividade? Se você não terminou, não tem problema, depois você termina com calma. Porque agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse viver na beira do rio que a Ivaneide contou ali para nós no relato dela, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. O que são comunidades ribeirinhas? Será que essas imagens dão algumas pistas para nós? Será que a história que a Ivaneide relatou também nos dão algumas pistas? Ah, isso mesmo! São comunidades que vivem nas florestas próximas aos rios. Isso mesmo, crianças, vocês estão espertos, lembraram das aulas do ano passado. Ótimo! Então vejam, observando essas imagens aqui, o que nós podemos perceber? Que temos algumas casas praticamente dentro da água. Vocês estão percebendo isso ali na primeira imagem? E outras casas que ficam mais no alto, né? Olha que interessante. Na segunda imagem, nós estamos vendo que as pessoas moram mesmo bem pertinho do rio. E que eles têm muitos barcos ali próximos. Mas que coisa! Veja, essa moradia dessas pessoas que moram próximas aos rios, que são chamadas de comunidades ribeirinhas, são moradias que têm que estar no alto, porque quando o rio fica muito cheio, né, nas épocas de chuva, essas pessoas estão morando ali, então elas têm que ter uma segurança, né? Não pode encher de água na casa delas, porque o rio ficou mais cheio, certo, crianças? Então elas moram em casas chamadas de palafitas ou casas flutuantes, como é o caso ali na primeira imagem daquela casa que a professora falou que está praticamente dentro da água, certo? Vamos agora observar aqui na próxima imagem um ribeirinha que está ali numa canoa. E o que será que ele faz nessa canoa? Isso mesmo, ele está pescando. Isso mesmo, a gente está vendo ali a rede de pesca dele. Então, geralmente, os ribeirinhas vivem da pesca. Esse é o trabalho deles, pescar, coletar alimentos e caçar, né? O principal meio de transporte dessas pessoas, vocês já devem saber, né? São as canoas, são os barcos, porque para eles a principal via de acesso são os rios. Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha agora no mapa onde mostra as comunidades ribeirinhas. Vejam lá. As comunidades ribeirinhas estão marcadas ali com aquela seta azul que a professora deixou bem ao lado da palavra ribeirinhos. E a cor que representa essas comunidades é essa cor vermelha ali, bem chamativa. Reparem que onde mais a gente encontra essas comunidades é lá na região norte do país. Vejam lá o vermelho, identifiquem no mapa onde está esse vermelho chamativo. E ali nessa região é onde mais a gente encontra o quê? Rios. Não é verdade? Ali nós temos muitos rios, certo? Agora vamos olhar aqui na imagem as comunidades ribeirinhas e o trabalho que elas realizam, certo? Então, elas realizam trabalhos principalmente ligados aos conhecimentos de aspectos da fauna, da flora, do uso de plantas medicinais, da cheia e da baixa dos rios. Eles vivem nessas regiões e eles precisam conhecer o que é que tem nessas regiões. Então, ali na imagem, nós vamos ver o quê? As pessoas trabalhando ali, provavelmente, na torra da mandioca,
né? E ali ao lado, aquelas mulheres erguendo aquelas folhas provavelmente estão tendo ensinamentos para identificar as plantas medicinais que existem nas florestas, nos lugares aonde elas moram, certo? Agora, nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem e pensar um pouquinho. Vocês estão vendo que tem ali um homem ao meio, né? Com uma rede de pesca ali na canoa e duas crianças. Inclusive, uma das crianças está remando, né? E o homem ali está direcionando para onde esse menino deve remar. O que é que a gente vê com isso, gente? Que esses conhecimentos do rio, das plantas, dos alimentos, dos animais, eles são passados de geração para geração. Os pais passam esses conhecimentos para os seus filhos desde muito cedo, porque são esses conhecimentos que sustentam a vida e a cultura dessas comunidades. Então é muito importante que as crianças desde cedo saibam quais são as plantas perigosas, quais são as frutas que elas podem colher para se alimentar, quais os animais que são perigosos, como é o rio, como é navegar nesse rio, né? Aprendam também a nadar muito cedo, porque a vida delas é ali nesse ambiente, certo? Agora, a professora vai passar para vocês um vídeo bem curtinho que vai falar sobre a vida das comunidades ribeirinhas e vai mostrar um pouquinho como que são esses afazeres que essas comunidades fazem no seu dia a dia, certo? Vamos acompanhar o vídeo então. No Caminhos da Reportagem desta noite, você vai conhecer um lugar onde as estradas são rios, as casas flutuam e a primeira regra de sobrevivência é aprender a nadar. Nossos repórteres visitaram os ribeirinhos da Amazônia. Nascer, viver e morrer sobre as águas. Este é o destino do povo ribeirinho. Nos rios da Amazônia, aprendem a nadar antes mesmo de pisar em terra firme. Vivendo sobre palafitas ou em flutuantes, eles aprendem muito cedo as regras de sobrevivência. Tendo a farinha, o açúcar e o sal, o peixe é na porta de casa. Nossa equipe de reportagem foi conferir a rotina dessa gente que pega barco para ir à escola, recebe atendimento médico nos navios da Marinha e atrai a atenção dos estrangeiros por sua cumplicidade com a natureza. Ali, o boto cor-de-rosa vem comer na mão do homem. Os ribeirinhos nos revelam seus segredos para manter a harmonia com o meio ambiente e provam que é possível extrair do rio e da floresta tudo o que é necessário e ainda ter a certeza de que o alimento nunca faltará. O Caminhos da Reportagem vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas da noite, logo depois do Repórter Brasil. E daí, crianças, gostaram do vídeo? É tão gostoso a gente ver assim o dia a dia dessas comunidades tradicionais, né? Essa vida dos ribeirinhas, por exemplo. Quanta coisa bacana que eles fazem ali, até a informação das crianças nascerem e já terem que aprender a nadar, porque a vida delas é sempre perto do rio. É muito bacana, né? É muito interessante a gente ver como tem vivências diferentes das nossas, não é verdade? Então agora a professora vai colocar para vocês aqui a atividade número 2. Vejam lá. Escreva ou desenhe como é a vida das comunidades ribeirinhas. Então agora tá bem fresquinho, né? A professora já falou bastante na aula, já contou bastante sobre essa vida dos ribeirinhas. O vídeo também vai ajudar bastante vocês a escrever alguma coisinha ou desenhar como que é a vida dessas comunidades, ok? Tempinho para vocês.
aí, crianças? Conseguiram terminar a atividade? Caso não tenham conseguido, depois vocês terminam, porque agora nós vamos fazer um quiz para saber se vocês estão ligadinhos na aula, se guardaram algumas informações. Vamos lá? Então vamos ler a frase aqui comigo. Os povos ribeirinhos se deslocam de letra A, trem, letra B, barcos e canoas, letra C, carro. E aí, crianças, o que vocês acham? Muito bem, letra B, barcos e canoas. Ah, gostei, hein? Mais uma. Os povos ribeirinhos moram em letra A, palafitas ou casas flutuantes. Letra B, apartamentos. Letra C, sobrados. E aí, essa ficou muito fácil? Letra A, palafitas ou casas flutuantes. Muito bem, então vamos para a próxima. Os povos ribeirinhos trabalham com letra A, fabricação de peças para carros. Letra B, a pesca. Letra C, a pesca, a agricultura, a caça, a criação de animais, o extrativismo e o artesanato. E aí, crianças? Letra C, muito bem! Olha, gostei de ver, vocês estão de parabéns! Responderam todas as frases, todo o quiz, bem certinho e rapidinho. Mas agora a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar o que aprendemos na aula de hoje? Então hoje nós reconhecemos os ribeirinhas como povos e comunidades tradicionais do Brasil. Também reconhecemos o modo de vida de povos e comunidades ribeirinhas. E fizemos algumas atividades. Então eu me despeço de vocês com beijos e abraços virtuais. Até a próxima aula e se cuidem!